Aleluia. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra. E vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Bem, todos acharam? Está escrito assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E era já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra nesta manhã, Senhor. Cremos que o Senhor preparou esta palavra para falar conosco nesta manhã, Senhor. Sabemos que Tu tens um trabalhar, um falar, um agir de maneira diferente, Pai. Não é de acordo com a lógica humana, não é de acordo com a vontade humana, mas Tu tens, ó Senhor, caminhos mais altos, pensamentos mais elevados, que a nossa mente, Senhor amado, ela não consegue alcançar. Mas da Tua graça e na Tua misericórdia, o Senhor fala conosco, ó Pai. Nós te pedimos, fala conosco nesta manhã. Eu te peço, usa a minha vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Jesus já estava ressurreto. E aqui diz que essa era a terceira vez que Jesus iria se manifestar aos seus discípulos. Por 2 vezes os discípulos já tinham visto Jesus ressuscitado, já tinham comido com ele, já tinham conversado com ele, já tinham recebido instruções dele, mas mesmo assim a palavra de Deus diz que estes discípulos, Simão Pedro especificamente, todos eles, mas Pedro, Tiago e João, eles já haviam deixado o barco. Lá em Lucas capítulo 5, a palavra de Deus nos fala da pesca maravilhosa, onde eles também tinham ali, antes de entrar para o seu ministério de discípulos, de apóstolos, eles estavam ainda na sua lida, e eles eram pescadores, e eles também tinham trabalhado a noite inteira, e a palavra de Deus diz que eles não tinham pegado nada.
Pela manhã, enquanto eles estavam na praia, lavando as suas redes ali, se preparando para ir para casa dormir, frustrados depois de uma noite inteira trabalhando sem resultado nenhum, o Senhor Jesus aparece na praia, ele está falando, ensinando a multidão começa a chegar cada vez mais perto do Senhor, porque eles querem ouvir Jesus falar. Jesus olha então, vê o barco de Pedro e diz para ele: olha, posso entrar no teu barco para falar com a multidão? E por que Jesus faz isso? Porque normalmente durante o dia o vento está soprando do mar em direção à terra. Então quando Jesus se coloca ali no barco um pouquinho afastado da terra, o vento vai levar suas palavras mais longe, vai fazer com que todos possam, sem ficar um espremendo o outro, ouvir aquilo que Jesus está falando. Pedro aceita, pega o barco, permite que Jesus entre, afasta um pouco da terra e fica ali pacientemente ouvindo Jesus ensinar. Quando Jesus termina de ensinar, Jesus diz para ele: agora vamos para mais fundo, vamos para o lugar mais alto, mais fundo do mar, vamos para mar alto, não é? Vamos pescar. E Pedro então diz para o Senhor Jesus: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas, por que mandas, lançarei a rede. E a Bíblia diz que quando ele faz isso, ele não consegue mais puxar a rede de volta, ela está tão cheia de peixes, que ela começa a se romper. E a quantidade de peixes que tem na rede é tão grande que vai encher o barco e ainda vai sobrar peixe. Então ele olha para a praia, vê Tiago e João, e eram companheiros, que eram amigos, faz sinal para eles, eles vêm. E a Bíblia diz lá em Lucas 5 que eles enchem ambos os barcos, de maneira tal que quase vão a pique. Só que não termina ali. A palavra de Deus diz que quando Pedro vê isso, se prostra aos pés de Jesus, adora ao Senhor e diz: Senhor, retira-te de mim, e sou homem pecador. E Jesus diz para ele: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E a Bíblia diz que eles levam seus barcos para a terra, e aí que é o ponto importante: deixam tudo e passam a segui-lo. E não há nenhum registro durante esse período que eles estão seguindo ao Senhor Jesus, e eles tenham voltado para o barco. Porque o ministério do Senhor Jesus, ele não é parado, ele é um ministério que ele está sempre andando, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ele está viajando, os 12 estão com ele, especificamente esses 12, dos quais Pedro, Tiago e João fazem parte, eles estão sempre com Jesus. Aqui vai falar de Tomé, vai falar de Natanael. Todos eles deixaram tudo, deixaram a sua vida para trás para seguir ao Senhor. Mas aqui, eles estão voltando para o barco. Eu não sei qual era a motivação, que com certeza não vinha de Deus. Não sei o que acontece com eles, não é a tristeza porque eles já viram Jesus ressuscitado. Não é a frustração porque Jesus já apareceu para eles. Jesus já falou com eles. Não é talvez porque eles não tinham o Espírito Santo, não, porque vai dizer no capítulo 20, versículo 22, que Jesus assopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Eles ainda não foram batizados com o Espírito Santo, mas eles já têm o Espírito Santo com eles. Talvez faltou um pouco de humildade, talvez faltou um pouco de levar a sério aquilo que o Senhor Jesus tinha instruído a eles. E eles simplesmente voltam para o barco. E o que o Senhor quer mostrar? E o que o Senhor quer falar conosco? E tudo o que a gente faz, irmão, sem a direção de Deus, não vai dar certo. Todo projeto, todo plano, toda decisão, tudo aquilo que a gente fala: não, eu vou fazer isso. Sem a direção de Deus, não vai dar certo. Não vai produzir fruto. Não vai produzir nada que edifique a nossa vida. Talvez tenham pessoas que tenham saído da direção de Deus e ganharam dinheiro, mas não gera fruto que permanece. Eu posso dizer para os irmãos com toda certeza, estando lá 2 semanas com meu pai, e um dia sim, um dia não, eu estava ali com ele no hospital, ia de manhã e passava o dia e voltava de tarde. Ter um carro não adianta nada. Ter uma casa não adianta nada. Ter dinheiro no banco não adianta nada. E não é só porque
ele está ali internado no hospital, mas é um exemplo claro que muitas vezes a gente sabe disso, mas muitas vezes a gente não se dá conta disso. E ali sentado do lado da cama dele, vendo ele ali ser tratado e vendo ali os problemas de saúde dele, mais e mais Deus falou no meu coração: não adianta nada, as coisas do mundo não adianta nada, agora não adianta nada. Agora não adianta. Que diferença faz para ele o carro dele? Agora, nada, nenhuma. Que diferença faz para ele a casa dele agora? Nenhuma. Que diferença faz para ele agora ter dinheiro no banco? Nenhuma. Nenhuma diferença. A única coisa que faz a diferença, se Jesus está dentro do meu coração, se eu tenho comunhão com Deus, é a única coisa que faz a diferença. E vendo ali meu pai, quadro de demência também, a gente chega, ele não conhece, ele não sabe quem nós somos, aí a gente vai conversando, e mesmo durante o dia, algumas vezes ele olhava para mim e falava: quem é você? Eu sou seu filho, pai. Qual deles? É o Esdras? É o Sérgio? Não, pai, eu sou o André. Ah, André. E mesmo com tudo isso, a única coisa que meu pai não esquece, tinha a Bíblia que minha mãe levou lá, vou abrir e vou ler um salmo, pai. Salmo 1. Bem-aventurado o varão, e aí ele completava, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. E algumas vezes a memória dele falhava, eu completava o versículo e ele completava. Dali um pouco ele estava ali, estava dormindo, daqui a pouco ele: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Aí eu começava a completar o corinho. Que hino lindo, que hino maravilhoso. Ou às vezes eu terminava um salmo, ele: meu Deus, que bênção essa palavra. O que importa, irmãos, para nós, no fundo, é a nossa comunhão com Deus. É a nossa fé em Cristo Jesus. É isso que faz a diferença, meu irmão. É isso que vale a pena. Eu não sei o que moveu os discípulos, mas com certeza eles não foram movidos pelo Espírito Santo. Mas com certeza a direção não veio de Deus. Vamos pescar. Não sei se eles estavam precisando de dinheiro. Não sei se eles estavam se sentindo um pouco parados, precisando fazer alguma coisa diferente. Mas a motivação veio da carne, não veio do Espírito. A motivação veio do homem, não veio de Deus. E a Bíblia diz: há planos que para o homem parece ser direito, mas o seu fim não é bom. E aqui estão os discípulos, eles vão para o mar, eles estão lá, e eles passam a noite sem resultado nenhum. Porque eles decidiram voltar para o barco. Porque eles decidiram voltar atrás. Quando Deus já tinha movido eles a sair, a deixar aquilo para trás. Eles voltam. E eles voltam para onde, irmão? Onde é que Jesus encontrou eles? Depois de uma noite sem nada apanhar. E quando eles dão as costas para o Senhor Jesus, eles vão parar onde? Depois de uma noite sem nada apanhar. Porque a pesca, tanto lá de Lucas 5 quanto essa, só vai ter algum resultado debaixo da palavra de Deus, debaixo da orientação de Deus. Então o que o Espírito Santo quer que você entenda, meu irmão? Seja o que for na tua vida, você tem que andar na direção do Espírito. Não fica fazendo coisas aleatórias na tua vida. Ah, mas é pecado pescar, irmão? Eu pergunto para você, é pecado pescar? Não. É pecado você se distrair? Não. Mas é pecado a gente sair da direção de Deus. Mas é pecado a gente fazer planos nos quais Deus não foi consultado, nos quais Deus não foi honrado como Senhor. Ele não é Senhor da nossa vida? E Deus fala para Israel: vocês me chamam Senhor por quê? Se vocês não fazem aquilo que eu falo. Como é que eu sou Senhor da vida de vocês? Como é que eu sou aquele que dirige os seus passos? Se tudo que você faz da sua mente, faz do seu coração, faz aquilo que você quer, você não me consulta para nada. Que senhorio é esse? Não é um senhorio, irmãos. Então o senhorio de Cristo é quando nós estamos completamente submissos à sua vontade. Versículo 3
termina dizendo que ele naquela noite eles nada apanharam. E quando a gente está fora da direção de Deus, isso afeta, meu irmão, até a nossa vida espiritual. O versículo 4 diz que sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Eles sabiam que era Jesus? Conviveram com Jesus? Mas quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou diferente, ele não estava mais desfigurado, ele não estava mais cheio de hematomas, mas eles já tinham visto Jesus 2 vezes. Mas eles já tinham estado com Jesus 2 vezes. Não era a primeira vez que Jesus se apresentava para eles. Não foi o primeiro encontro depois da ressurreição, é o terceiro encontro. Mas eles não conheceram a Jesus. Porque quando a gente sai da direção de Deus, a gente vai perdendo as coisas que Deus nos dá, inclusive discernimento, inclusive visão espiritual. Quem está no mundo não consegue enxergar Deus. Quem está fora da direção de Deus não consegue enxergar Deus. Você pode ir falar com uma pessoa que ela está fora dos propósitos de Deus, Deus fala, vai lá e fala com ele. Muitas vezes você chega e fala, a pessoa faz o quê? Não aceita. E por que ela não aceita? Porque quando você está fora da direção de Deus, é difícil para você saber que é Deus que está falando com você. É difícil você enxergar Deus. Porque a palavra de Deus diz que o diabo faz o quê? Cega o entendimento. Isaías vai dizer que os olhos do Senhor não estão fechados para que ele não possa ver, seus ouvidos não estão tapados para que ele não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. E encobrem o seu rosto de vós. Não é Deus que se esconde de mim, mas o pecado, ele tampa a minha visão, ele tira o meu discernimento, ele bloqueia espiritualmente a minha vida. Mas eles, pastor, o senhor acabou de falar que pescar não é pecado. Não é. Mas no caso deles é. Por quê? Porque eles tinham deixado tudo para seguir ao Senhor. E eles voltaram atrás. A gente não pode voltar atrás. A mulher de Ló recebeu uma instrução de Deus: não olhe para trás. Não olhe para trás. Era difícil para ela? Bom, para mim, que não deixei nada em Sodoma, parece ser fácil. Mas ela tinha deixado tudo em Sodoma. É isso que a gente tem que entender, irmãos. Porque muitas vezes Deus vai pedir para você abrir mão de coisas que têm significado, que têm importância, que têm valor para você. E Ele vai dizer para você, não olha para trás. É difícil, porque é fácil a gente olhar para a mulher de Ló e falar, que boba. Por que ela foi olhar para trás? Mas ela deixou a vida para trás, em Sodoma. Só que era uma vida longe da presença de Deus. Só que era uma vida que não estava de acordo com os padrões de Deus. Por isso exatamente que Deus estava tirando eles de Sodoma. Porque se eles permanecem em Sodoma, eles vão morrer. Mas saindo de Sodoma, eles vão viver. Hoje é da mesma maneira. Deus tirou a gente do mundo. Porque se a gente permanece no mundo, a gente vai morrer. Tem coisas da nossa vida que o Espírito Santo foi tirando, coisas que foram ficando para trás, que foi Deus que tirou da nossa vida. Porque se a gente permanecesse naquilo, nós iríamos nos perder e nós iríamos morrer espiritualmente. Por isso que Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O que é que Paulo está dizendo? Eu tinha uma vida antes de encontrar com Jesus no caminho de Damasco. Eu tinha planos, eu tinha um futuro, eu tinha uma carreira para seguir no Sinédrio antes de conhecer ao Senhor Jesus naquele caminho de Damasco. Mas eu não quero mais voltar para lá. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu quero seguir em frente. Eu não quero voltar atrás. Hebreus capítulo 10, a palavra de Deus diz que aqueles que se retiram, aqueles que retrocedem e vão se perder.
Mas aqueles que permanecem, eles vão permanecer para a vida. Irmãos, quantas pessoas não permanecem? Quantas pessoas, irmãos, a gente pode falar aqui, quantas pessoas não permaneceram na igreja, vieram e não estão mais, se afastaram. Onde estão hoje? Por causa disso, por causa daquilo, porque isso. O motivo não vai faltar, irmão. Mas eu garanto para vocês, Jesus não decepciona nenhum. Jesus não decepciona ninguém. As pessoas podem nos decepcionar, mas Deus não nos decepciona. Mas o diabo, ele é tão sutil que ele vai criando situações para fazer você retroceder. Mas nós temos que permanecer, aleluia! Nós temos que permanecer. Jesus vai perguntar para ele: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Deu algum resultado? Produziu algum fruto? Saiu alguma coisa boa? Não, Senhor. Não temos nada. Nada que vale a pena. Nada que justifique a gente voltar atrás. Não tem, irmão. Não tem nada que vale a pena, não tem nada que justifique. Não tem nada que você vai tirar um propósito. Se você deixar, por exemplo, eu tenho que orar, eu vou deixar de orar para mim fazer tal coisa. Não vai ser bom. Eu tenho que ler a Bíblia, mas eu não vou ler a Bíblia porque eu tenho que fazer tal coisa. Não vai ser bom. Eu tenho que vir no culto, mas eu não vou no culto porque eu tenho que... Não vai ser bom. Não vai ser bom. A gente tem que priorizar as coisas de Deus. E aí sim, quando Jesus começa a falar, olha o que Jesus já faz. Jesus já dá uma direção, versículo 6. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles ainda não tinham conhecido que era Jesus, mas eles decidem obedecer. Diz aqui o versículo que eles lançaram na pois e já não podiam tirar. De novo. Aconteceu de novo. Aquilo que já tinha acontecido com Pedro, André, Tiago e João, acontece de novo. Eles lançam a rede. Eles não lançam agora pela sua mente, eles não lançam agora pela sua experiência, eles não lançam agora pela sua motivação, eles lançam agora pela palavra de Deus. Agora Deus deu uma palavra, agora Deus deu uma direção, e quando eles fazem isso, a palavra de Deus diz que eles não conseguem mais puxar a rede, porque ela está cheia. Sabe o que Deus mostra? Deus não precisa, meu irmão amado, da tua experiência. Pedro era experiente? Muito. A experiência dele trouxe alguma coisa? Mas a obediência trouxe. O que Deus quer que você entenda é isso. Deus quer a sua obediência. O milagre quem faz é Ele. Para Ele não é difícil, irmão. É a segunda vez que Ele está fazendo isso. Jesus não precisou se colocar na praia e dizer: meu Deus, agora vamos orar muito forte agora para que o milagre aconteça aqui. Não. Lança na minha palavra, lança na direção que eu dei. O milagre não depende eu não vou gerar um milagre, irmão. O milagre quem gera é Deus. E Deus vai gerar milagre através da minha obediência. Eu não preciso fazer força para que o milagre aconteça na minha vida. Eu preciso ser obediente. Eu preciso ser aquela pessoa que se submete. Lançaram-na e não puderam tirar. E agora acontece um outro milagre. João cutuca Pedro e diz: é o Senhor. É o Senhor. Agora a visão de João se abriu. É Jesus. E Pedro também, quando ele ouve, ele vai se vestir. Porque ele estava nu. Por que ele está nu, irmão? Não sei.
Não sei se era costume, não sei. Mas eu sei de uma coisa, quando a gente começa a se afastar da presença de Deus, o inimigo vai fazer de tudo para nos envergonhar, não vai? Porque agora ele vai se vestir para nadar. Normalmente é o contrário, não é? Quando a pessoa vai nadar, ela não fica com o mínimo de roupa possível. Pensa numa pessoa. Você já viu isso aí? A pessoa está passando, vê alguém se afogando, o que ela vai fazer? Tira sapato, fica com o mínimo de roupa possível para poder nadar, não é? Mas Pedro vai fazer o contrário. Pedro está nu e Pedro vai se vestir para nadar. Porque com certeza o fato dele estar nu também era algo do inimigo para envergonhar ele. Então ele vai se vestir porque veio o temor de Deus no coração, porque Jesus está aqui. E ele vai se vestir, ele vai lançar-se ao mar, e os outros discípulos vão ali com o barco, vão levar a rede cheia, eles vão saltar para a terra, e quando eles chegam na terra, o que acontece? Jesus precisava deles para alimentá-los? Não. Quando eles chegam na terra, Jesus já estava com ali um peixe assado e pão. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Deus não precisa de você não, irmão. Deus não precisa da gente. Porque tem gente que acha que Deus precisa dele. Se não for eu. Se não for eu. Não, Deus não precisa da gente não, irmão. Nós é que precisamos dele. Deus não precisa, irmão. Às vezes a gente está achando que Deus está dependendo da gente, que se a gente não fizer... Não, Deus não depende não, irmão. Deus está mostrando para os discípulos, eu não preciso de vocês. Mas eu quero usar vocês. Mas eu amo vocês. Mas eu conto com vocês. Mas eu quero fazer de vocês bênçãos. É isso, é diferente, irmão. É diferente de Deus ficar dependendo deles. Quando você traz esse peixe aí, porque senão a gente não pode comer. Não, o peixe já estava lá. A provisão já estava pronta. Lógico que Jesus vai dizer, traz também dos peixes que agora apanhastes. Mas primeiro Jesus já tinha a refeição pronta lá. Vamos comer, vou alimentar vocês. Eu já tenho aqui o necessário para alimentar vocês. Então isso é uma lição importante para nós, irmãos. É um privilégio, é uma honra poder servir ao Senhor. Quem está ganhando tudo sou eu. Deus não se torna mais santo porque eu vou servir a Ele. Deus não se torna mais poderoso porque eu vou servir a Ele. Deus não se torna mais bondoso porque eu estou servindo a Ele. Não, não. Mas eu ganho tudo servindo ao Senhor. Eu ganho tudo colocando a minha vida nas mãos de Deus. Irmãos, quem tem a ganhar sou eu. Obedecendo sou eu. Submetendo a minha vida a Deus sou eu. Jesus disse, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu busco a direção de Deus para a minha vida, eu estou buscando o que para mim? Vida. E é vida de que maneira? É a vida que o mundo tem? Não, é vida e vida com abundância. Aí quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer com esses apóstolos daqui para diante. Aqui nós estamos no finalzinho de João, já entra Atos. E nós vamos ver que eles entenderam, porque em nenhum momento mais você vai ver dizer, Pedro voltou a pescar. Nenhum momento mais. Pedro não vai mais voltar para esse barco, porque agora Pedro entendeu. Não posso mais voltar para o barco. Não foi bom. Não é bom, nunca é bom voltar atrás. É seguir em frente. Essa história de pescar, essa história de barco ficou para trás. Eu sou pescador de homens. E na primeira vez aqui em Atos 2 que ele vai lançar a rede, a palavra de Deus diz que quase 3.000 pessoas vão se converter. Agora não é mais 153 grandes peixes. Agora são almas.
São vidas que vão ser resgatadas. São milagres que Deus vai fazer na vida dele. A palavra de Deus diz que a sombra dele curava. As pessoas ficavam observando, Pedro vai passar para aqui quando ele for para o templo, o sol vai estar de que lado? O sol vai estar lá. Então ele vai passar aqui, a sombra dele vai estar para cá. Então vamos encher aqui de pessoa doente, porque quando ele estiver passando por aqui, a sombra dele vai passando sobre os doentes, e esses doentes que a sombra dele passar iam sendo, diz a palavra de Deus, curados. Mas se ele estivesse lá no mar da Galileia, quem ia estar perdendo? Com certeza Deus ia levantar outro. E Deus iria usar outro. Mas Pedro iria perder. Nós é que perdemos quando nós saímos da direção de Deus. Quando nós nos afastamos, aleluia, daquilo que Deus tem para nós. Deus é aquele que cuida de nós. Versículo 12. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu, Senhor? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e fez o quê? Deu pão para eles. E deu peixe. Irmão, Jesus é que cuida de nós, irmão. É Jesus que supre a gente, irmão. Não é a nossa força, não é o nosso braço, não é a nossa capacidade, não é a gente que faz. A pessoa do mundo bate no peito e diz: eu faço, eu aconteço. Eu dou meu jeito, eu dou meus pulos. Isso é para do mundo. O crente não tem isso não, irmão. Porque quem cuida da gente é quem? É Jesus. Jesus falou: senta aí agora. Eu vou alimentar vocês. Toma o pão, toma o peixe, come. Eu vou saciar vocês, eu vou suprir vocês, eu vou prover para vocês aquilo que vocês precisam, eu vou cuidar de vocês. Irmão, é melhor a gente cuidar de nós ou Deus cuidar de nós? Quem você acha que tem mais capacidade? Quem você acha que tem mais recursos? Quem você acha que tem mais provisões? É Deus. Então a gente tem que se deixar Deus guiar e dirigir as nossas vidas. Porque você vê, agora ninguém ousa mais perguntar, não tem dúvida no nosso coração quando Deus está no controle. O Senhor está no controle, o Senhor está na direção. O Senhor me deu uma direção, amém. Eu vou confiar, eu vou descansar no Senhor. Vai vir luta? Vai vir luta. Vai vir tribulação? Mas o Senhor está no controle, meu irmão. Se for preciso ele se levantar, repreender o vento e o mar, ele vai levantar, ele vai repreender o vento e o mar. Porque quando eu estou na direção de Deus, aleluia, quem se encarrega de resolver os problemas, quem é? Deus. Jesus falou para os seus discípulos: olha, atravesse, vão para o outro lado. Jesus deu-lhes uma ordem. E Jesus fez o quê? E uma vez ele entra no barco e ele vai dormir. Outra vez ele sobe no monte, ele vai orar. 2 vezes Jesus dá instrução para os discípulos. 2 vezes os discípulos, quando entram no mar, o que acontece? Se levanta uma grande tempestade. E as 2 vezes eles lutam, até ficar sem força. E quando eles estão sem força, a primeira vez, eles vão lá acordar Jesus. Mestre, não te importa que nós perecemos? Quer dizer, eles tinham certeza absoluta que Jesus não ia morrer, mas eles não tinham certeza de que eles iriam sair com vida daquela situação. É por isso que Jesus se levanta e diz: homens de pequena fé, por que vocês estão duvidando? Ele repreende o vento e o mar, se faz uma grande bonança. A segunda vez a Bíblia diz que Jesus olha do monte e vê que o vento é contrário e que eles estão fatigados, eles estão sem forças. Mas Jesus faz o quê? Vem andando sobre as águas. E mais uma vez, Jesus entra no barco e traz uma grande bonança. Quando Jesus está com a gente, irmão, não importa o tamanho da luta, da guerra, do problema, quando nós estamos na direção de Deus, quem é que vai acabar com a tempestade? Quem é que vai trazer bonança? É Ele. Agora, se eu estou fora da direção de Deus, aí eu tenho que me preocupar.
Agora, se eu estou longe da direção que Deus me deu, aí eu estou por minha conta e risco. Mas se eu estou na direção de Deus, vai dar certo. Porque Ele garante que vai dar certo. Amém? Vamos orar.